noite a todos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aos Samaritanos de Jesus, a mais uma noite de palestra do nosso mês de luz. Nossa comemoração pelo aniversário de 24 anos dos Samaritanos. E é com muita alegria, né? Muita felicidade. Que estamos chegando ao final desse ciclo de palestras. Foram palestras muito boas, né, Cátia? Muito interessantes. Walter Bonaparte, Marina Fé e hoje o nosso querido Guilherme Azevedo. Então, como todos sabem, antes das atividades, uma carta de Jesus, um templo religioso, a gente sempre tem uma prece inicial em que a gente harmoniza com os benfeitores. A gente gostaria de convidar a querida Dona Celina para ela fazer a prece inicial para a gente. Dona Celina, fique à vontade. Que a paz de Deus e o amor de Jesus possam nos envolver. Vamos nos unindo, nos reunindo em torno de Jesus, buscando as mais nobres inspirações, esquecendo a problemática toda do dia e unirmos a Jesus para adquirirmos, conseguir com Jesus as benesses de todas essas energias que nos circundam, para que sejam bem recebidas por todos, que possamos estar abertos e principalmente que seja coroado o nosso companheiro Guilherme, que fará a preleção de hoje. Então, que os bons espíritos possam assisti-lo e trazer para nós toda a tradução das palavras dele, para que mais tarde coloquemos em prática. Obrigado, Senhor Jesus, e que tua paz possa permanecer conosco. Que assim seja. Que assim seja. E para a gente harmonizar ainda mais esse ambiente, para a gente entrar ainda mais em sintonia com os benfeitores, Nós vamos assistir agora um vídeo gravado com muito carinho pelo Grupo Ânima, pela Malu e pelo Elton, para coroar, para harmonizar essa noite de estudos. Nós somos mais este tão lindo, tão abençoado, realizado. Vamos começar então com Um Mundo Mais Azul, um convite a refletirmos sobre um mundo melhor. Vejo um mundo cinza, tão desigual, mas as pessoas parecem nem ligar. Não sentem o amor, permitem a dor, maltratam uns aos outros, se acostumar a viver nesse caos. Mas ainda há esperança, esse mundo irá melhorar. Depende de nosso querer, é na imaginação que se inicia a mudança, transformando o próprio pensar. Do céu ao infinito, guia nossos passos para fazermos um mundo mais azul. Vejo um mundo cinza, tão desigual, mas as pessoas parecem nem ligar. Não sentem o amor, permitem a dor, maltratam uns aos outros, se acostumar a viver nesse caos. Mas ainda há esperança,
esperança. Esse mundo irá melhorar. Depende de nosso querer. É na imaginação que se inicia a mudança, transformando o próprio pensar. Do céu infinito guia nossos passos para fazermos um mundo mais azul. É na imaginação que se inicia a mudança, transformando o próprio pensar. Do céu infinito guia nossos passos para fazermos um mundo mais azul. Para fazermos um mundo mais azul. Para fazermos um mundo mais azul. Nossa próxima canção se chama Simplesmente. Convidamos vocês a fecharem os olhos, a emanarem bons pensamentos, boas vibrações. Vamos nesse momento unir as nossas boas vibrações, nossas melhores vibrações, pensando no mundo melhor, pensando em atitudes positivas, em tudo aquilo que podemos fazer para colaborar da forma que pudermos, para termos sempre um mundo de paz, um mundo de esperança, um mundo com muito amor. Viver é a arte de aprender, buscar e compreender que a vida vai além do que podemos ter aqui. Saber é a chave do poder, do que devemos ser. Amar é transcender um mundo de ilusões para muito além daqui. Vem, deixa o sol nascer dentro de você, o amor irá vencer. Seja puro sentimento, certo de viver no alto do insondável, razão da vida. Viver é a arte de aprender, buscar e compreender que a vida vai além do que podemos ter aqui. Saber é a chave do poder, do que devemos ser. Amar é transcender um mundo de ilusões para muito além daqui. Vem, deixa o sol nascer dentro de você, o amor irá vencer. Seja
de amor o sentimento certo de viver no alô do insondável, razão da vida. Realmente o Elton e a Malu, eles sempre nos brindam com uma apresentação espetacular, né, cara? É muito gostoso ouvi-los, eles têm uma harmonia, uma vibração muito gostosa mesmo. Malu e Elton, muito obrigada pelo carinho de sempre, Um beijo pela para presença vocês. de vocês. Um grande abraço fraterno. Deus abençoe vocês. E agora? Agora a gente está com o nosso querido irmão Guilherme, já está aí conosco. Aí, Guilherme. Boa noite, Guilherme amigos. já está aí conosco. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo ao nosso mês de luz. Que os bons espíritos te acompanhem. Mas antes de você começar, a gente tem que Um recadinho, né? Gente, porque se você está gostando dessas vibrações, dessa parte artística, dessa prece, essas informações, todo esse conhecimento que está sendo trazido no mês de luz, imagina isso todo dia. exatamente depois com a nossa querida apresentação do Guilherme, acho que é muito importante dentro da casa espírita, até para a doutrina espírita, né? Para todos que se dizem cristãos, né, Guilherme? O estudo é muito importante. E a gente gostaria de convidar vocês para os grupos de estudo aqui no Samaritanos. A gente tem grupos de estudos em todos os dias da semana. Então, se você estiver nos assistindo aí, quiser participar do estudo, mande um e-mail para a gente, contato@samaritanos.com.br e coloca seu nome, seu telefone, que alguém do nosso pessoal aqui vai entrar em contato com você para colocar você no grupo de estudo nosso aqui. E lembrando também para acompanhar nossas redes sociais, que tem inúmeras palestras ao vivo, vários estudos também gravados. É o Grupo Espírita de Atendimento Samaritanos de Jesus. e amigos dos samaritanos. Então, sem mais delongas, né, Kátia? Sim. Guilherme, seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua, que os bons espíritos te iluminem nessa noite iluminada. E a propósito, né, nosso querido irmão Guilherme também dispensa comentários, ele é muito conhecido nosso aqui. Trabalhador incansável aqui da Lagoa Espírita. Um abraço para você, irmão. Obrigado, querido. É com alegria sempre, né, que a gente participa desse mais um ano desse mês de luz. E de uma forma diferente esse ano, né, não presencialmente, distantes cada um na sua casa, no teu lar, mas com toda certeza unidos pelos mesmos ideais que aqui nos coloca, que é o Evangelho do Cristo. Estão me ouvindo? Ok? Então tá bom. Então que os bons amigos espirituais estejam conosco, que o Cristo Jesus esteja conosco, e aqui nos reunimos, como dizia Chico, porque nós estamos com muita saudade de Jesus. É isso que nos coloca juntos a fazer as reflexões sobre a proposta do Espiritismo e sobre a proposta do Cristo em nossa vida. Que o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a relação entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Mas essa destinação do espírito não é uma imposição divina, porque a destinação depende das escolhas que nós fazemos no percurso pelo qual o espírito vem labutando aos longos das reencarnações e de acordo com o desenvolvimento moral, será necessário ainda as provas mais ou menos renitentes em nossa vida. As provas podem ser individuais ou coletivas, como é o tema da noite, dos resgates coletivos, porque ainda temos necessidade de passar pelo processo da dor, mas não como algo punitivo
uma causa divina que nos pune, mas são exatamente o resultado das nossas próprias escolhas. É o Evangelho do Cristo que nos dá a possibilidade de fazer esse processo de lapidação em nós. Porque o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los todos irmãos. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e fazer dela uma morada de espíritos superiores aos que hoje habitam, porque todos estamos submetidos sob a lei do progresso. E a natureza que nos impõe que são chegados os tempos em que esses ideais morais devem desenvolver o grande projeto educacional do espírito. É por isso que ainda há essa necessidade, como o próprio Cristo nos coloca, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, no processo educacional, há ainda essa necessidade de passar pelo processo da dor, que não significa sofrimento, como dizia Drummond, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque ainda não escolhemos passar pelos processos educacionais, pelas escolhas próprias. Como dizia, ou como diz Joana de Ângeles, num livro que eu gosto de muito, Encontro com a Paz e a Saúde, quando ela diz que o desabrochar das potencialidades internas do ser fazem-se muito lentamente. Nós demoramos muito para crescer. Precisa de um empurrãozinho. Então, ela vai dizer, enquanto as vivências orgânicas da sobrevivência, na manutenção do corpo, do repouso, da reprodução, prevalece assinalando com vigor a vilegiatura humana nas repetidas reencarnações. São repetidas reencarnações que continuamos proporcionando um estágio letárgico, vamos dizer assim, que não tira-nos da zona de conforto. Por isso, a proposta divina que nos dá a possibilidade de fazer as nossas escolhas. E muitas vezes, vemos em acidentes trágicos a própria pandemia ceifando um grande número de pessoas que aos nossos olhos ainda imaginamos uma dor profunda. Por que Deus faria isso? É exatamente o que Kardec questiona os espíritos, né? Por que a necessidade de tanta dor e sofrimento? Na questão 738, Kardec vai perguntar se Deus não teria uma outra forma para fazer o aprimoramento da humanidade. Ele falou, claro, e o emprega todos os dias, visto que cada dia tem os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Nós temos esse conhecimento, só que não aplicamos. Então a gente fica na zona de conforto. Talvez um dia chegamos a refletir, como diz Cora Coralina, que se a gente cresce pelos golpes duros da vida, também podemos crescer pelos toques suaves da alma. Mas nem sempre é assim. Há uma necessidade. Então os espíritos continuam respondendo a Kardec, é que o homem não aproveita as oportunidades que tem no desenvolvimento das suas potencialidades. Então é preciso castigá-lo no seu orgulho para fazê-lo sentir a sua própria fraqueza. Saber que ainda é pequeno diante de tudo, mas que tem um potencial divino dentro de si para que possa, de uma certa forma, compreender a necessidade de não mais ficar estacionados. Então, nós temos esses meios pelos quais ainda não compreendemos a necessidade das propostas duras da nossa vida. E é interessante que, quando nós vemos uma cena, por exemplo, como Brumadinho, acidentes de aviões, que ceifam muitas pessoas, muitas vidas, e a gente fica até um pouco transtornado e revoltado, porque parece uma causa divina. Isso não é uma causa divina. São uma falha humana, na maioria das vezes.
as tragédias que nós são falhas humanas, mas ali Deus reúne aqueles espíritos necessitados de passar por aquelas provações para que, de uma certa forma, pudessem reparar juntos. No livro Consolador tem uma questão muito interessante que Emmanuel faz de como se processaria a provação coletiva. E vai responder os espíritos. Verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito, com referência de um passado delituoso. Então, há uma oportunidade ali, uma situação, talvez já prevista pelos espíritos, que aquela falha aconteceria, ali se reúnem muitas pessoas com aqueles débitos. Então, ele vai dizer, o mecanismo da justiça na lei das compensações funciona, então, espontaneamente, por meio dos prepostos do Cristo, que convoca os comparsas da vida do pretérito para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais dolorosos ao acaso, as circunstâncias reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente. Então, são um resgate coletivo. O que nós precisamos entender que isso não é um pré-destino, né? Não está destinado a pessoa morrer num acidente de avião. Não necessariamente. Reuniu naquele momento as circunstâncias necessárias para que ocorra e as pessoas, até pela sintonia, pela mesma vibração, pelos mesmos débitos, se reúnem. Tanto é que muitas vezes nós vemos pessoas que chegam atrasadas no aeroporto, era para estar ali naquele avião e não está, né, de uma certa forma retirado. Mas muitas vezes se pergunta, mas pessoas inocentes muitas vezes desencarnam juntos? Sim, acontece. Mas não seria injustiça? Kardec também pergunta isso aos espíritos. Fala, não, é porque nós vemos somente como os olhos do corpo, é preciso olhar pelos olhos do espírito, a vida não cessa no túmulo. Esse espírito que desencarnou, muitas vezes serve como um próprio exemplo, ele tem os benefícios para isso, porque a vida vai além do túmulo. É preciso compreender e pensar como espírito, senão a gente entra num processo de revolta. E são as nossas escolhas, nada está predestinado. Na Revista Espírita, Kardec ele faz uma reflexão muito interessante. Ele diz assim, não podemos ter uma visão ingênua do destino, de um destino, por exemplo, pré-determinado. Ele faz uma reflexão. Se escolho os 3 caminhos, pela montanha, pela planície e pelo mar, diferentes dificuldades eu vou encontrar em cada uma delas. Se, por exemplo, eu escolho pelo mar, certamente não encontrarei as pedras, mas possivelmente tempestades. E ainda assim não está pré-determinado que eu naufragarei. Só o instante da morte é fatal, mas não confundir o instante com a data. Não tem uma data pré-determinada. Se houvesse data, o indivíduo cometeria um suicídio, estaria cumprindo o que está pré-determinado, e assim ele não seria responsável pelo próprio ato. Não tem uma data pré-determinada, mas as escolhas que nós fazemos, vamos enfrentar, de acordo com as escolhas, as dificuldades dos processos educativos que são naturais. E nesses processos educativos, que geram muitas vezes sofrimento, é porque ainda não compreendemos que tudo que nós vivenciamos é resultado das escolhas que nós fazemos ao longo das várias reencarnações. No livro O Céu e o Inferno, Kardec, no capítulo, se não me engano, no capítulo 7, que ele intitula Código Penal da Vida Futura, traz uma reflexão muito interessante. Ele vai dizer que toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte, ou nas existências seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. Há uma continuidade. O espírito não dá saltos no processo evolutivo. O processo é lento.
Então, aquilo que não se paga numa existência presente deverá ser pago numa outra ou numa próxima existente. Nós temos um processo reencarnatório, uma programação reencarnatória. Mas se talvez eu estou predestinado, colocar entre aspas, passar por um processo, por exemplo, de uma morte coletiva, mas dependendo das nossas escolhas, isso pode ser modificado. O próprio Cristo nos diz que nós podemos modificar as nossas ações pelo amor, pelo trabalho. Senão, não teria muito sentido o esforço pelo trabalho. O amor cobre a multidão de pecados. Então, nesse processo educativo, é preciso refletir quais são as escolhas que nós fazemos. Porque tem nos colocado aí o Evangelho como uma proposta muito interessante de uma mudança. Mas ele não pode fazer por nós aquilo que é escolha nossa. É nossa responsabilidade. Porque senão a gente fica naquela zona de conforto. Porque já houve tempo que nós utilizamos de uma religião simplesmente de uma forma exterior. Não cabe mais isso. A religião é uma proposta de interiorização. Senão eu não compreendo certas situações. Como o próprio Cristo diz, nesse processo de uma construção de um reinado divino, que talvez esperamos lá fora. Não. O reino divino é uma obra, uma construção interior dentro de cada um. Assim, se faz uma proposta urgente de proposta de mudança. Por isso ainda há essa necessidade dos flagelos destruidores, de uma proposta de dor como proposta educativa. Então, é como a gente vê. Então, na lei de destruição, Kardec ele pergunta se a destruição é uma lei natural. Isso acontece naturalmente? E por que acontece isso? Então, os Espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo uma renovação, um melhoramento dos seres. Então, o processo é renovação. Quando não renovamos os nossos seres, continuamos no processo de passar pelas experiências doloridas. E nem sempre as experiências doloridas fazem nos crescer. Porque faz parte de um processo, de uma prova, mas eu preciso fazer com que essa prova mude alguma coisa em mim. Então, Kardec vai dizer que, às vezes, é preciso que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, as reformas são urgentes. Ninguém passa pela vida sem passar por reforma, mas ela é necessária. Muitas vezes a gente perde tempo, colocando, por exemplo, a felicidade em tantas outras coisas, e a gente perde um pouquinho de tempo de começar a trabalhar as coisas essenciais da vida, como dizia o grande mineiro, o poeta mineiro, quando ele fala que sinto fome das coisas sólidas, mas já tenho só necessidade de ver apenas as essenciais. O grande Guimarães Rosa, que vai trazer para a gente que a importância do momento atual não é viver no futuro, não é experimentar o passado. Então ele vai dizer que chega um momento na vida da gente que a única coisa a se fazer é lutar ferozmente para inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Quando eu começo assim a compreender os benefícios que a vida nos dá e a possibilidade que nós temos a todo momento de mudar a nossa rota, sem precisar de uma predestinação tão sofrida e tão dolorida, mas porque tudo tem um sentido de ser. Isso também tem um sentido. Kardec faz uma pergunta, ele vai fundo, quando ele pergunta aos espíritos se os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam. Olha que os espíritos respondem, sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região. Por exemplo, aquele incêndio em Santa Maria.
quantas vidas de jovens foram ceifadas. Para a parte física, além dos resgates que foram necessários para aqueles jovens, aqueles espíritos nesse processo, nós automaticamente, como sociedade, mudamos algumas leis, principalmente na questão de segurança. Hoje, por exemplo, os bombeiros têm leis mais rígidas para ambientes fechados, devido exatamente a essa trágica cena que ocorreu em Santa Maria. Então, tudo tem uma função de melhorar a nossa condição. Agora, o processo de aceitação que faz com que a gente sofra mais ou sofra menos. Como Drummond dizia, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Aliás, nesse mesmo trecho de poema, ele vai dizer que muitas vezes é o medo que nos apavora, mas o medo em excesso. A própria pandemia que nós estamos ainda vivendo, ceifando muitas vidas, como grandes resgates coletivos também. É claro que nós precisamos ter medo, que faz parte de uma autoproteção. O problema é o medo em excesso. O medo nos protege, porque nós precisamos seguir as leis sanitárias. Nós precisamos nos proteger. Nós não podemos simplesmente, Deus me proteja. Não, eu tenho que cumprir algumas leis físicas. Nós precisamos trabalhar isso. No próprio grupo Samaritanos, nós temos pessoas que estão lá, a Dona Celina, o Flávio, a Kátia, estão todos utilizando máscaras, estão utilizando álcool em gel, estão mantendo um distanciamento, porque isso faz parte do processo. Por isso que Kardec fala de fé raciocinada. Precisamos analisar o processo. Agora, é preciso que tomar um pouco de cuidado com os excessos dos medos, porque a gente vive com tanto medo que nós perdemos tempo para ser feliz. Dizia Drummond, que a cada dia que vivo, mais me convenço de que o grande desafio da vida está no amor que nós não damos, nas forças que nós não utilizamos, que na prudência egoísta que nada arrisca, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor sim, é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, quando nós começamos a compreender que nós podemos crescer não simplesmente pela dor, vou repetir a frase de Cora que eu adoro, se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves da alma. Quando a gente começa a olhar diferente, mudar o nosso olhar diante das tragédias, das circunstâncias, mudar os questionamentos, não mais o porquê, mas fazer uma pergunta diferente. Para que isso, Senhor? O que você quer mostrar para mim com tudo isso? Senão a gente fica naquela zona de conforto, num processo de lamentação, de um processo de questionamento constante. Então modifica a rota. Por isso que o Cristo dizia que como nós olhamos a vida, nos fortalece ou nos deprime. Ele dizia, seus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado, mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observe em ti se há luz ou se há trevas, porque se forem trevas, em trevas ficarão. Então, o processo de dor e sofrimento é um processo de saber sofrer. A gente dizia que o Chico é uma pessoa que, com tantos desafios, nos trouxe uma quantidade, uma bagagem de obras extraordinárias para que a gente possa se iluminar. Mas ele passou por processos duros. É o bem sofrer. O Espírito Mariano, no livro Falando a Terra, na psicografia do Chico, ele tem uma reflexão muito interessante. Ele faz uma reflexão sobre o sofrimento, sobre uma fala do Cristo no Sermão do Monte. Ele vai dizer que, na verdade, o Sermão do Monte, a palavra Jesus, nós encontramos o desafio do próprio reconforto, porque Jesus ali prometia as bem-aventuranças aos aflitos, mas aos aflitos que tivessem dispostos a caminhar com ele. Olha que interessante. Bem-aventurados os aflitos, mas aquele que está dispostos a caminhar com ele, que é diferente. Não a aflição da lamentação. Então, Emmanuel vai dizer que há infinitos gêneros de aflição.
no vasto caminho da vida. E por isso, nem todos os aflitos podem ser aquinhoados da glória das bem-aventuranças. A palavra do Cristo se dirige àqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmo, assim como o artista se vale da pedra a fim de burilar a obra-prima da estatuária. Então, nós somos uma obra-prima, que Deus vai lapidando. Mas o cinzel é a dor, um processo natural. Como também dizia Joana de Ângeles, que nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem passar, vez ou outra, a noite escura da alma. Esse encontro consigo é necessário. Se você faz pelos toques suaves da vida, como diz Cora Coralina, não há necessidade de passar por um sofrimento tão renitente. Mas se eu ainda tenho dificuldade para compreender isso, aí a vida nos empurra. Aí que nós começamos a compreender o processo de libertação de nós mesmos na construção daquilo que nós chamamos de fé, dos nossos potenciais divinos que nós temos, como o próprio Cristo nos dá. Vós sois luzes e vós sois deuses, já tem dentro de ti tudo que necessita. Feliz. E quando assim não compreendemos, as dores nos machucam, nos entristece. Aí o processo da construção de fé, mas não de uma fé exterior, daquela fé que a gente cai no primeiro desafio. A oração nos ajuda, mas ela precisa mover sentimentos em nós, modificar nossa estrutura. As maiores preces, as preces mais sinceras, eu não ouvi nas casas espíritas, em qualquer outra casa religiosa. As preces mais sinceras, eu ouvi nos hospitais. Porque ali, na nossa dor mais profunda, aonde parece que cai a máscara do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que nós começamos a entender a proposta educativa que Deus tem para nós. Assim como Ele traz o Evangelho como instrumento para modificar nosso caminho, as nossas escolhas, mas Ele não escolhe por nós. Somos nós que escolhemos. Ele está a todo momento dizendo, como Ele diz para Bartimeu, o que queres que eu faça? Se nós não sabemos o que queremos, então Ele está a todo momento querendo ressuscitar a nossa vida. Porque tem tanta gente que perdeu o sentido da vida e só são corpos que respiram. Jesus te convida a tirar a pedra, como Ele fez com Lázaro, e diz, venha, levanta. E nós precisamos querer levantar. E quando a gente decide, aí a vida toma um olhar diferente. Tudo fica diferente. A gente compreende que aquele familiar que foi ceifado, talvez num acidente trágico, não se perdeu. É claro que a presença física nos faz falta, nos dá saudade. E viver a saudade até o processo do luto é viver a saudade que não machuca, mas a saudade que nos traz felicidade do tempo em que nós vivemos juntos, porque a vida ela não cessa no túmulo, ela vai além. O reencontro está previsto, só não temos a data, mas nos reencontraremos todos, talvez com uma visão mais dilatada, já um espírito modificado, aí renasce novamente, e renasce sem tanta necessidade de passar pelas dores. E para isso, nós temos a caridade como ferramenta de lapidação, para modificar a estrutura da nossa destinação, de uma nossa programação reencarnatória que deve ser tão dolorida. Mas aí o amor cobre a multidão de pecados, e nós começamos a fazer da caridade uma ferramenta extraordinária para modificar valores em nós.
ou como Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do verdadeiro cristão ou do verdadeiro espírita, que é aquele que luta contra as suas más inclinações. Quando eu começo a compreender a dor do outro, eu compreendo as minhas dores. Será que nós vamos esperar a educação tão dura? Ou podemos ter a necessidade de começar as mudanças agora? Aí é conosco. São as nossas escolhas. A construção da nossa fé. Aquela fé dita por Khalil Gibran, que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, só fica no escuro. A fé é esse salto no escuro, é aquela fé que você confia que a mão divina está ali para te amparar. Passando pelas dificuldades, pelas experiências mais doloridas, mais difíceis. Porque nós não podemos passar pela vida sem experiência. Não tem como. Ainda há um mundo, vivemos um mundo de provas e expiações. E é necessário, sim, passar pelas experiências. Mas a maturidade espiritual nos dá a possibilidade de fazer o enfrentamento em qualquer fase da vida. É assim que nós compreendemos. Nesse processo de convivência consigo, com o outro, com Deus, que é a proposta divina, a tríade divina, que era preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si, e como está a relação com você. Se eu tenho medo de passar por esses flagelos, pelas dores, pelas dificuldades, porque nós não programamos para a nossa vida passar por dificuldades. Nem fomos educados para isso. E quando a dor bate à nossa porta, a gente não sabe como fazer. Como cantaram, melhor, os nossos amigos queridos, o Malu e o Elton, amigos queridos que tocaram essa música simplesmente, que eu adoro. Na letra diz assim, que viver é a arte de aprender. É por isso que nós estamos aqui. A arte de aprender. Aprender com paciência, com humildade, que nem sempre nós estamos dispostos a isso. E nem sempre a gente está preparado para tudo isso. E a gente nem sabe o que nós vamos enfrentar amanhã. Mas por isso, não importa. Porque a vida pulsa agora. A vida é aquilo que acontece enquanto estamos fazendo planos para o futuro. Não tem futuro. O futuro é o presente em preparação. E quando você se prepara, quando você confia, quando você salta para os braços de Deus, compreende que amanhã, independente do que ocorra, você está preparado para fazer os enfrentamentos. Aí a vida te estabelece, vê tudo diferente, construir a tua felicidade de forma em que você está sempre ali para servir. Aquela confiança de Ananias, que é um grande exemplo. Quando Saulo encontra com Jesus a estrada de Damasco, depois de passar por aquele processo e ficar cego pela luminosidade do Cristo, e daquele momento em diante, o perseguidor dos cristãos passou uma vida diferente, uma rota totalmente diferente. Você imagina Saulo, um assassino, resolve naquele momento mudar a sua destinação. Passa a ser ali perseguido agora por divulgar essa obra divina que nos toca, que nos fortifica. Jesus então pede que Saulo, agora Paulo, vá até a cidade e busque Ananias, mas Jesus em espírito vai até Ananias para dizer que Saulo ia até ele. E Jesus diz, Ananias, e Ananias só respondeu, eis-me aqui, Senhor. Isso é confiança. Ele não perguntou a Jesus, mas quem é esse homem? O que ele quer comigo? Ele tem perseguido cristãos, ele veio com certeza para me matar. Mas ele não falou nada disso. Ele diz assim, eis-me aqui, Senhor.
Então, talvez diante das provas duras da nossa vida, nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Faça-me instrumento de tua paz. Como Maria, a mesma fala teve com Maria, ali aos pés da cruz, que em momentos daquela cena tão dolorida para uma mãe, Maria questionava-se: por que fizeram isso com meu filho? Porque as mesmas pessoas que o ouviam, a multidão que o ouviam, foi a mesma que pediu a crucificação. Por que de tudo isso? Maria passava por um momento, talvez de crise e não de aceitação, mas ela cai em si. Sente-se uma vibração diferente e já compreende o significado da cruz na vida dela e também na nossa. E ela então diz: Senhor, faça-me serva da tua obra. E foi isso que ela fez. Logo após a crucificação, vai morar em Éfeso. E ali, quando descobriram que a mãe de Jesus foi morar numa pequena choupana, começaram as primeiras peregrinações. E o trabalho de seu filho era continuado, amenizando as dores. E todos que iam até ela, falando das suas tormentas e das suas aflições, e a ouvia com carinho materno, e sempre terminava com a mesma frase: meu filho, minha filha, isso também vai passar. Então não tenha medo do futuro. Viva o presente. Porque é isso que Jesus espera de nós. Ele nos diz: eu vos dou a minha paz, mas não dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo é uma paz ilusória. Porque eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que nós pudéssemos, então, compreender os processos educativos da vida, os flagelos destruidores, que têm sempre como objetivo fazer com que nós avancemos um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Porque estamos passando por um processo de mudança no clima, na psicosfera terrena, e exige que nós também mudemos a nossa. E muitas vezes os resgates coletivos vêm com um processo de avançar. Essa pandemia tem feito isso conosco. Nem os países mais ricos do mundo ficaram protegidos. Porque a lei do progresso impera sobre todos e sobre tudo. Que a gente pudesse tirar dessa experiência dolorosa para muitas famílias, mas que trouxeram para todos nós um olhar diferente de um mundo tão corrido que nunca se tem tempo, e nós somos obrigados a parar um pouco, a pensar talvez como está sendo as escolhas que temos feito, no caminho que temos percorrido. E essa é uma luta conosco. Como também diz Khalil Gibran. Um dia, o divino disse: ame o teu inimigo. Eu passei a amar a mim mesmo. Porque o meu maior inimigo está dentro de mim. Sou eu que mudo a rota. E se eu consigo mudar a minha rota e auxiliar as pessoas que estão do meu lado, ainda melhora. Ainda melhora. Então vamos fazer hoje aquilo que a gente tem adiado, para que a dor não venha nos arrastar.
e aproveitar o tempo, que talvez com tantas inutilidades, mas que nós pudéssemos compreender aquilo que é essencial para a vida e é essencial para ser feliz. E gostaria de encerrar e já agradecendo a todos, aos amigos do Samaritano de Jesus, por a gente estar nesse mês de luz, também iluminando a nós mesmos com o evangelho que o Cristo tem nos ofertado. Termino com uma reflexão de Mário Quintana sobre o tempo e sobre a vida. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Ah, mas se me fosse dado um dia, uma outra oportunidade, eu não mais olharia o relógio. Eu seguiria então sempre em frente. Ia jogando a casca inútil e dourada das horas. Eu seguraria o amor que está logo à minha frente e diria o quanto eu te amo. E sempre tem mais. Não deixe de fazer algo que goste devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao teu lado por puro medo de ser feliz. Porque a única falta que terá desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Que Jesus abençoe-nos a todos, fortifica-nos e que nós possamos compreender a obra que Ele tem feito em nós. Se algo não está dando certo, não é a culpa dele. É porque os caminhos que estamos escolhendo não está sendo muito bom. Então nada é destruído, mas é tudo renovado. Tudo é transformado para o melhor e para o bem dos espíritos que somos nós, trabalhando a nossa estado de moralidade, digo ainda primitiva, mas que com toda certeza chegará um momento que nós diremos, como apóstolo dos gentios: Senhor, não sou eu mais quem vivo, mas vós que vive em mim. Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Obrigado. Não tem como fugir mesmo da mulher. A gente passa por tudo que a gente passa na nossa vida, mas é consequência das nossas escolhas ao longo das nossas existências, né? Não tem como fugir a essa lei de ação e reação. E esse processo constante de endurecimento até chegar ao ponto de analisar, né, Senhor? Que é isso que eu faço. Muito legal, Guilherme. Parabéns. Iluminado. Eu que agradeço, meus amigos. Deus abençoe imensamente, né, pelo carinho sempre, pelas reflexões e esse envolvimento que eu também tenho certeza que o pessoal de casa sentiu muito essa força. Com certeza. E ver a dona Celina aí forte, sempre no trabalho, é que nos inspira. E é ela que vai fazer essas considerações agora. Fica com a gente, Guilherme, para acompanhar as considerações da dona Celina e a nossa oração final. Dona Celina. Vamos agora unir os nossos pensamentos, porque cada ano um dos nossos trabalhadores daqui da casa são requisitados para o plano espiritual. E esse ano também não foi diferente. Então, eu tenho uma lista de companheiros
e começaram conosco e foram colocados pelo plano espiritual e nesse momento se encontram aqui, festejando conosco e vibrando conosco esse momento tão difícil que nós estamos passando, sabendo que dos dois lados a saudade dói e a separação ainda é maior. Cada um na sua ocupação se distancia, mas com um único objetivo, Jesus. Então eu tenho aqui diversos irmãos nossos que já nos deixaram, que é o seu Irineu, a dona Brígida, a dona Maria, mulher do seu Patrício, o professor Edgar, o Flávio, pai da Letícia, a Célia, a Carmen, o Norival, meu marido, a Cristina, o outro, o seu Irineu, a Nilza, mulher do seu Amadeu, o seu Amadeu e o seu Odil, marido da dona Ivone. E esse mês, mais um convocado, a Lenice nos deixou, a mulher do Azael. Então, todos eles estando aqui, nós vamos formar uma egrégora em benefício da terra, porque os irmãos samaritanos estão requisitando nesse momento as energias geradas aqui nesse nosso encontro, nessa nossa despedida desse ano, né, dessa comemoração de 24 anos. Então, vamos fazer o nosso melhor para que eles possam levar o melhor dos nossos sentimentos, para socorrer esses milhares de irmãos nossos que estão deixando a terra nesse exato momento. E por eles nós curamos, Senhor Jesus. Pedimos por todos aqueles que neste momento estão passando pela dor da separação, lá nos seus lares, aqueles que ficaram, aqueles que partiram, estão sendo recebidos. A equipe de Bezerra de Menezes e mais os samaritanos e os socorristas estão levando um pouco das nossas energias de conforto, anestesiantes, energias que estão fazendo uma grande diferença no meio deles, porque muitos deles foram quase pegos de surpresa por essa doença, por essa epidemia, e um pouco assim inconformados, tem mais trabalhos com eles. Então, eles pedem que a gente ofereça o melhor nosso, as nossas mais puras vibrações que pudermos usinar neste momento, para que eles possam recolher e levar como anestésico, como calmante, para que cada um possa se sentir melhor e, reconfortados, comecem com suas mentes a aceitar aquilo que é inevitável para todos nós. Que Jesus possa acolhê-los em seus braços, que sabemos disso, que Ele está de olho aqui na nossa terra, nesse grande educandário, e nós agradecemos a presença desses irmãos que conosco comemoram esse dia tão significativo para nós do Grupo Samaritano. Obrigado, Senhor Jesus, por tanta misericórdia, por tanto amor por nós. Que a Tua luz e a Tua paz possa permanecer conosco ao longo de nossas vidas. Que assim seja. Agradecemos imensamente, mais uma vez, a Guilherme, a Marcelina, por essas palavras tão doces, lembrando pelos nossos irmãos que foram instados ao plano espiritual, na qual tenho certeza que todos estão lá também, atuando no Evangelho de Cristo. E também gostaríamos de agradecer alguns irmãos encarnados que estão também nos auxiliando neste momento, neste ano, na verdade. A gente gosta de brincar tempos estranhos, né? Mas o Guilherme trouxe muito bem essa questão da pandemia, dessa visão do desencarne coletivo, desse recolhimento social, das medidas necessárias. E gostaria de agradecer imensamente aos trabalhadores aqui dos samaritanos, os desencarnados, principalmente os nossos irmãos, os encarnados também, que de alguma forma, junto conosco,
se imbuíram nesse propósito de tentar levar os samaritanos nos lares das pessoas, né? Então, gostaria de agradecer a Alzira, o Luiz, o Flávio Máximo, a Rosana, a Juliana, a Dona Celina, a Fernanda, a Valéria, todos que estão aí nos grupos de estudo, coordenando os grupos de estudo, nosso querido irmão Mauro, que está na parte técnica, nos ajudando muito. Tudo está acontecendo na parte técnica, de graças ao nosso querido irmão, a gente não poderia deixar de fazer essa consideração de carinho a ele. E a todos os outros trabalhadores, a todos os outros que estão envolvidos nos estudos, né, Cátia? Todos que participam. Todos os participantes que estão conosco, que buscam de alguma forma introduzir o Evangelho na prática, né, Cátia? Acho que isso que é fundamental. E só lembrando, mais uma vez, se você tiver interesse de participar de algum estudo da casa, mande um e-mail para nós. contato@samaritanos.com.br. Deixe seu nome, seu telefone, que alguém vai entrar em contato com você, para você ingressar no grupo de estudo da casa, e acompanhe também os samaritanos nas redes sociais. No grupo espírita de atendimento Samaritanos de Jesus e no Amigos dos Samaritanos. Às quartas-feiras nós temos atividades evangélicas, na quinta nós temos o estudo do livro Nosso Lar. Na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, nós temos grupos de estudos também, estão todos convidados a conhecer. Essas outras datas é pelo Zoom, em salas de aula, então são bem interessantes os estudos. E também agradecer muito a participação de todos, nós, ao longo dessas semanas, com a Luz, a participação de todos pela internet foi bem bacana, tivemos um alcance muito legal, é como se nosso salão estivesse sempre cheio. Muito obrigada a todos que participaram, que assistiram, e especialmente também aos nossos palestrantes, Dr. Walter Bonaparte Júnior, Marina Ferri, Guilherme Azevedo, nossa querida Bel, que mandou um vídeo pra gente, Marina Angel, que esteve conosco ao vivo, a Manu e o Elton também, que sempre nos brindam com essa música maravilhosa. Nosso agradecimento especial a todos eles, que Jesus e os benfeitores espirituais possam acompanhá-los a todos. Que assim seja. Gente, a gente gostaria de ficar mais tempo aqui conversando, mas realmente foi um mês bacana, de muito aprendizado, graças a Deus estamos encerrando. Se Deus quiser, o ano que vem teremos um mês de luz híbrido, ou seja, tanto virtual quanto presencial. E aqui a gente vai poder se abraçar, se Deus quiser, a gente vai poder confraternizar junto. E por hora, fiquemos então com o nosso chazinho fraterno virtual. Pessoal, beijo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
Música